Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim: Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Versículo 5: Você nunca será derrotado. Estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Versículo 6: Seja forte, corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai, eu não tenho nada para oferecer para este povo, Jesus, mas a Tua palavra é a que desce e alimenta, Pai. Então, Jesus, eu estou aqui à Tua total disposição para que o Senhor venha falar com Teu filho, com a Tua filha. Eu não sei, Pai, como eles chegaram aqui nesta noite, mas eu sei, Pai, que o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que dá direção. Então, Pai, eu quero ser nesta noite um instrumento para falar com o Teu povo, Pai. Eu repreendo agora toda malignidade, toda barreira, todo roubo, que seja paralisado agora, Pai, nas regiões espirituais. Pai, que a Tua palavra venha fluir nesta noite, Pai. O Senhor tem total liberdade para agir, para fazer, para mover. Nós estamos, ó Pai, com o nosso coração aberto ao Senhor, ó Pai. Então fala conosco, Deus, traz direção nessa noite, e que o Teu Espírito, Pai, seja manifesto, Deus, de uma forma diferenciada, em nome do Teu Filho Jesus. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá, vamos para cima. Irmãos, o contexto aqui desse texto, Deus, ele faz uma promessa para o povo israelita de que eles teriam uma terra maravilhosa para eles viver. E essa promessa, ela começa lá em Abraão, quando Deus, ele pede para ele sair da terra do pai dele, para ele sair da terra onde ele vivia, e ir em direção a uma terra que Deus, ele ia mostrar para ele. Abraão tinha aproximadamente lá uns 75 anos de idade quando Deus disse isso para ele. E ele saiu, irmão, vamos movimentar bastante aqui, viu? Desculpa. Vem do celular, vou me esforçar aqui. Então, Deus, ele faz essa promessa lá no início com Abraão. E nós sabemos que Abraão, ele vem a falecer, depois vem Isaac, depois vem Jacó, de Jacó vem José. E eles estão ali no Egito, a descendência de José. E nós sabemos que no início foi maravilhoso aquele período. Eles eram amigos dos egípcios enquanto José estava vivo. Mas nós sabemos que depois da morte de José, outro rei veio, e aí o povo começou a virar um problema para os egípcios. Deus disse que eles iam multiplicar. E aconteceu, irmão. O povo começou a crescer assim de uma forma tremenda. Tanto que os egípcios olharam e falaram: poxa, esse povo está crescendo tanto que daqui a pouco eles vão vir contra nós. E aí o pau vai comer, irmão. Então, nós sabemos que ali eles começam a ser escravos. Jesus amado, agora eu vou fazer o que vocês fazem. Pode convidar mais para pregar, viu? Só mais um gole. E eu estava esperando, eu falei: será que vai rolar um coquinho hoje? Deus é bom, aleluia. E é bom mesmo, hein? Só mais um. Os que esperam no Senhor. E aceita o desafio, viu? O tema da mensagem, irmãos, esqueci. Aceitando o propósito e vencendo os desafios. Todo propósito traz consigo desafios que têm que ser vencidos. Amém? Então, queridos, o povo de Israel ali começa a ser escravizado. E são aproximadamente 400 anos que eles vão viver debaixo dessa servidão, debaixo dessa escravidão, até que Deus, ele se lembra do povo dele, que ele havia prometido ali para para Abraão. E Deus vai levantar Moisés como um grande líder dessa nação. Deus, ele vai levantar alguém que estava fugindo, que não queria, e Deus pega ele, coloca ele diante do povo e fala: eu tenho um projeto para você, e você tem que viver esse negócio, vai ser tremendo, vai ser poderoso. E não precisa nem falar muito, né? Exato. Não precisa nem falar muito de Moisés, né? A sua história já diz por si mesmo. Um grande homem de Deus na terra, um grande líder. Um homem que se diferenciou pela sua capacidade de lidar ali com aqueles problemas. Um povo que era muito problemático. Mas Deus, ele levanta Moisés. Moisés obedece junto com Arão. Eles têm todo aquele processo ali com o faraó, até que ele sai daquele lugar e vai em direção à terra que Deus havia prometido. Porém, queridos, o povo de Israel, desde o seu início ali, era muito complicado. Era um povo murmurador, desobediente, não muito diferente de nós.
E algo que era para ser rápido, talvez semanas, historiadores dizem que não era uma distância tão longe assim para ser 40 anos. Mas devido à desobediência, devido eles viverem daquela forma, atrasou-se o propósito de Deus para aquele povo, para aquela nação. E aqui nós já podemos extrair algumas coisas, queridos, que existem processos de Deus em nós que poderiam ser mais rápidos, mas devido à nossa desobediência, devido à nossa forma de enxergar talvez o propósito, enxergar Deus, nós estamos travados e andando em círculos como aquele povo andou durante 40 anos. E talvez quando a gente para imaginar isso, é complicado, porque o tempo ele passa de verdade. Esse ano eu fiz 25 anos de idade. E eu já me sinto idoso, né? Eu sou aquele cara jovem com uma alma velha. Então eu gosto de MPB, eu gosto das coisas mais, né? Não gosto de sair, né, irmão? Mas Jesus está trabalhando aí, né? Mas o tempo ele vai passando, queridos. E aquilo que Deus tem para nós é rápido. Depende, talvez, mas aquilo que tem coisas que Deus tem conosco que é rápido. E o que Deus tinha com o povo ali era rápido. Deus queria que eles chegassem logo ali na Canaã e vivessem aquilo que Deus havia prometido para eles. Mas devido a esse processo, essa desobediência, foram 40 anos e Deus não permitiu que aquela primeira geração entrasse na terra. E agora, queridos, nós chegamos aqui em Josué capítulo 1, onde Moisés já é morto e Deus agora precisa concluir o plano dele, concluir essa promessa. E Josué é levantado para dar sequência nessa trama, nessa história. E Josué agora ele está de prontidão. E Deus aqui nesse capítulo 1, ele está dando um chá de vigor, um chá de ânimo, motivando Josué para que ele consiga ir avante e viver aquilo que Deus ele tem para a vida dele. Josué é um exemplo, queridos, de dar passos em obediência ao Senhor, em dar passos de obediência daquilo que o Senhor coloca sobre as nossas vidas. E meditando aqui nesse texto, eu parei para pensar um pouquinho. Não se trata, queridos, apenas de gestão de pessoas. Josué, ele não tem que ser apenas um líder ali. Embora isso seja importante, ele vai ter que lidar com as demandas do povo. Mas nós estamos falando de uma terra que tem inimigos lá. Então Josué, se ele não é um homem da guerra, agora ele vai ter que ser, irmão. Empenhar a espada e ir para cima, porque é o que eu falo, não é só lidar com o povo, tratar das pessoas, que a gente já sabe que é um grande desafio, mas o desafio de Josué aqui se trata da vida ou da morte, irmão. Então o cabra aqui vai ter que ser macho, vai ter que empenhar a espada e ir para cima, porque tem inimigos na terra. E aqui, queridos, Deus ele já traz algo sobre a minha vida, de que não basta nós sermos apenas bons cantores, não basta nós sermos bons líderes, ser um bom esposo, não basta nós sermos um bom pai, nós temos que vencer os nossos inimigos. E nessa noite Deus ele pergunta para você, o Espírito Santo fala conosco, quais são os inimigos que estão na terra, quais são os inimigos que estão naquele lugar que não te permite entrar nesse lugar onde Deus tem para você. Quais são os inimigos que estão nos atrapalhando de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Josué agora vai ter que lidar com esses inimigos e ele vai ter que empenhar a espada e ir para cima. E ele vai. Ele vai. E ele vai com força, irmão. E essa motivação Deus tem para nós aqui nessa noite. Quem crê aí? Deus ele tem vigor para as nossas vidas. Deus ele tem ânimo para as nossas vidas. E este óleo vai descer hoje, irmão, em nome de Jesus. Se você entrou aqui prostrado, querido, já quero profetizar que hoje nós vamos sair daqui cheios da glória, cheios do poder de Deus, motivados a viver este negócio, a viver esse propósito, em nome do Senhor Jesus. Queridos, conscientemente ou inconscientemente, Josué ele havia sido fundamentado no período que ele foi auxiliar de Moisés. E essa fundamentação ela começa antes de nós vivermos o propósito. Essa fundamentação ela vem antes de nós aceitarmos talvez aquilo que Deus ele tem colocado sobre a nossa vida. Então Josué naquele período que esteve ali com Moisés, ele foi preparado, treinado. E eu não sei se Moisés falou para ele que um dia, Moisés, depois que eu morrer aí você vai assumir, entendeu? Não sabemos, talvez sim, talvez não. Mas o fato é que Deus estava preparando Josué para assumir esse negócio. Nós lembramos lá no início, Números, salvo engano, Moisés ele envia os espias para espiar a terra. Josué está junto lá, junto com Caleb. E dentre aqueles espias que foram ver a terra, Moisés falou, vai lá, vê se tem mato, vê se tem fruto bom na terra, vê se tem inimigos lá na terra, vê qual que é o negócio lá naquela terra.
E aí foi todo mundo analisou, viu, mas quando eles voltaram, a maioria: ih, Moisés, por que você trouxe a gente para cá? É impossível, tem gigante na terra, está cheio de inimigo na terra. A terra é boa, mas tem inimigo lá. A terra é boa, mas está cheio de coisa lá que acho que a gente não consegue. Mas Josué e Caleb vêm numa visão diferenciada. Então eles são os únicos ali que vêm numa visão favorável àquilo que Deus ele estava mostrando. Então, analisando aqui o perfil de Josué, era um cara que já tinha visão além. Era alguém que já tinha capacidade de enxergar além. Era alguém que já tinha a fé embutida ali. Então Deus ele nunca vai separar alguém, queridos, por acaso. Deus nunca vai colocar alguém numa posição diferenciada por acaso. Então, talvez, queridos, tudo que nós passamos na nossa história, na nossa vida, era Deus nos fundamentando. E eu sei muito bem que a rocha hoje vive um período de fundamentação, queridos, porque todo início é uma fundação. Se nós analisarmos uma casa, eu me lembro quando a minha mãe começou a construir a casa dela, fez um monte de buraco, os pedreiros aí vai saber, colocaram um monte de sapata, ferro, aquele monte de coisa. E minha mãe sempre quis ter uma casa de, se deixar, 5 andares. Hoje tem 3 andares, mas se fosse por ela tinha sido mais andar lá e tal. E eu me lembro que eu era molecão, mas eu estava lá ajudando e tal, e eu não entendia porque daquela sapata, um buraco enorme, cheio de ferro. E depois que eu fui compreender, porque a estrutura precisa ser firme para aguentar. Agora imagine comigo, queridos, se você vai fundamentar uma casa, aí beleza, vamos lá, tem areia, tem a pedra, tem o cimento. Uma areia misturada com a pedra, sem a água, vai dar certo, irmão? Vamos lá, igreja. Não! Vou voltar aqui. Um cimento com areia, sem a pedra talvez, ou com a água, vai dar certo? Vai, irmão. Falei completa agora. Mas enfim, queridos, o que eu estou querendo dizer? O cimento, para ele dar liga, ele precisa misturar tudo, não é? O cimento, para ele dar liga, ele precisa misturar todos esses componentes que vai dar a firmeza. Então Deus ele está trazendo isso sobre as nossas vidas. Talvez você seja pedra, talvez o irmãozinho ali seja areia, talvez o outro seja água. E quando a gente se junta, a gente cria essa estrutura. E é isso que Deus está fazendo aqui na rocha, amém? Nós sozinhos não vamos conseguir fazer nada, mas cada um devido, fazendo ali o seu papel. Quando liga tudo isso, nós seremos uma casa bem estruturada, amém? Uma casa só pode ser casa, dar abrigo, proteger da chuva se ela estiver de pé e bem estruturada. Nós estamos vendo aí o que está rolando lá no Rio Grande do Sul, e talvez mesmo as casas ali bem fundamentadas, pode ter ido para o chão, mas outras estão lá, irmão. Mesmo com a altura da água de 5 metros, muitas casas continuam lá, estão de pé. Então o que Deus tem para nós é isso, é nós sermos uma casa bem estruturada, para nós sermos abrigo para as pessoas que vão chegar, para nós sermos abrigo para as pessoas que estão vindo para cá. Então Deus ele tem isso sobre a nossa vida. Isso é só uma representação, mas que nós vamos entender isso, que nós precisamos e estamos sendo fundamentados no Senhor, para um dia nós sermos abrigos daquilo que o Senhor tem preparado para essa igreja. Queridos, Deus ele vai dar 3 conselhos aqui para Josué, para que ele obtenha sucesso nessa caminhada. E eu quero meditar com você aqui, capítulo 1, versículo 7, primeiro ponto: conhecer e cumprir a palavra, não se desviando dela. Vamos lá, capítulo 1, verso 7. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar aonde for. Conhecer, cumprir a palavra de Deus sem se desviar dela. Sabe, irmãos, muitas vezes nós criticamos o mundo, nós criticamos as pessoas que estão lá fora, mas muitas vezes nós olhamos também para a palavra de Deus como um livro antigo, e nós não, talvez, damos a devida importância que esse livro ele merece. Eu não sei se você já parou para meditar nisso, mas a palavra de Deus realmente é o que rege a nossa vida, é o que rege a nossa história. E essa foi a forma que Deus quis deixar, não é, a história para nós. Essa foi a forma que Deus quis talvez materializar e deixar uma direção para nós. Então o conselho que Deus está dando para Josué é que ele medite nessa palavra, que ele cumpra essa palavra. Naquela época a Bíblia não era completa, talvez o que tinha ali eram os escritos de Moisés. Nós sabemos que ele escreveu grande parte lá do Velho Testamento. Então talvez essa seja a lei que Deus ele está falando para ele meditar. E hoje nós temos a Bíblia por completo, e Deus ele está falando: conheça e cumpra a palavra e não se desvie dela. Segundo ponto, queridos, falar sobre a palavra e meditar nela dia e noite. Já diz o ditado, né?
A boca fala do que o coração está cheio. Então não basta nós conhecermos e cumprirmos, mas o nosso dia a dia, o nosso estilo de vida tem que estar pautado na palavra. Por isso que eu digo, queridos, hoje na nossa sociedade a gente tem praticamente tudo contra nós sentarmos e lermos a palavra. Para ler um livro já é difícil. A Josi acabou de lançar o e-book dela. Então, se nós não temos o hábito da leitura, já é uma dificuldade. Agora imagina a palavra de Deus. Então o Senhor, Ele está falando que a gente venha se desprender dessas coisas e dar a devida importância que a palavra ela merece. Ano passado, quem aqui já leu a Bíblia inteira, irmão? Ô glória, tem bastante, hein? Ano passado eu entrei no propósito, falei, Deus, eu quero ler a Bíblia inteira, né? Desde moleque na igreja e tal. E, irmão, uma dificuldade, né? Isso aqui serve para mim também, viu? Uma luta, irmão, para ler. Mas eu já li acho que o Velho Testamento umas 3 vezes, irmão. Porque eu começo e paro. Eu preciso fazer uma consultoria ali com a psicóloga para entender, né? Mas enfim, queridos, eu entrei nessa visão de iniciar. E eu creio que esse ano ainda eu termino em nome de Jesus. E isso é algo que nós temos que ter como prioridade na nossa vida. A leitura da palavra tem que ser um hábito na nossa vida. Até o final eu vou falar de outras coisas, mas a Bíblia ela tem que fazer parte disso. Tem que fazer parte do nosso dia a dia. Tem que ser de fato o nosso livro de cabeceira. E essa é a estratégia que Deus me deu também. Eu deixo do lado da minha cama antes de dormir, em vez de ficar vendo rios dando risada lá com a mulher, né? Vamos ler a Bíblia, né, varão? Que isso, varão? Vamos ler a Bíblia, varão. Mas é o que eu digo, tem muitas coisas que tomam o lugar da palavra de Deus na nossa vida. E Josué provavelmente ia ter também. Seja a preocupação, seja a correria do dia, seja as dificuldades. Mas se Deus disse para ele isso no início da história dele, queridos, é porque é importante. Se Deus disse isso e passou isso para ele no início, antes dele viver o propósito, antes dele botar a mão na massa e ir para cima para entrar na terra, é porque é importante. Então que a gente venha se atentar a essa questão, ler a palavra, buscar na palavra, se conhecer a palavra, queridos, é difícil. Imagina agora nós cumprimos isso, mas Deus ele requer isso de nós. E o Espírito Santo ele está aí para isso, para nos auxiliar, para nos dar graça, para nos dar poder, para nos ajudar a viver nesse estilo de vida. Número 3, não temer e ter bom ânimo. Ah, meu irmão, como é difícil. Mas Deus está nos ensinando aqui nessa noite. Não temer, queridos. Quantas vezes o medo ele tem nos paralisado. Agora imagina Josué tendo que lidar com aquele povo. O medo em muitos momentos ele é importante nas nossas vidas. O medo ele é importante para nós termos, né, vivermos em sociedade. Uma pessoa que não tem medo, ela não tem limites. Então o medo até certo ponto ele é importante na nossa vida. Mas por outro lado, queridos, o medo não pode nos paralisar. Nós não podemos permitir que o medo ele roube aquilo que nós temos para viver. Então Deus ele está trazendo isso sobre a nossa vida. Não tenha medo de viver aquilo que Deus ele tem designado para você. Não permita que o medo te roube, não te permita viver aquilo que ele tem para você. E isso se envolve em qualquer área da nossa vida, seja profissional, seja num casamento. O Jeff não está aqui hoje, eu ia zoar ele pra caramba, mas não veio, né? Mas assim, exato. Manda um vídeo aí. Falou, Jeff, sem medo, varão. Né, os irmãos têm que casar sem medo. Irmão, namorei 1 ano e o fogo já estava... Não tem muita criança aqui, né? Mas, irmão, 1 ano, eu já morava sozinho, já estava muito louco. Falei, meu, tem que casar. E eu falei para Ana assim, falei, meu, nós vai casar. Falei pro pastor na época, falei, pastor, nós quer casar e tal, não estou pensando em fazer nada, só quero ir no cartório lá e casar. Casei, irmão. E Deus ainda preparou de brinde a festa, preparou tudo. Mas muito disso é ir para cima. Eu estou mudando de área agora. Irmão, eu mandei, acho que com e-mail para o escritório todo de Cotia. Mandei e-mail para todo mundo. Falei, gente, estou trabalhando de graça, quem quiser pode me aceitar aí. E graças a Deus eu consegui, estou lá estagiando, irmão. Agora imagina se eu estou na minha casa, moscando lá. Não, irmão, vamos para cima, né? E isso dá resultado, queridos. Quando a gente tem essa ousadia, e Deus vai derramar isso sobre nós essa noite, em nome de Jesus, né? E isso para todas as áreas. E aí é Deus tratando, porque nas outras áreas eu vou para cima, mas quando se trata da obra de Deus, aí fica murcho, não tem aquela motivação. Mas o Senhor falou comigo nessa mensagem. Eu creio que é isso que Deus tem para nós neste tempo, amém? Então não temer e ter bom ânimo. Irmãos, nós vivemos na correria. Nós vivemos dias hoje corridos, não é? Cada um sabe aí da sua rotina, cada um sabe onde o calo aperta, e a gente sabe que é cansativa a nossa vida. Mas Deus ele está falando para Josué: tenha bom ânimo.
tenha vigor, tenha força, encontra a força e vai para cima. Porque se nós não temos esse vigor, queridos, nós não vamos viver aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Hoje é um exemplo, você já é mais do que vencedor. Você saiu da sua casa, num tempo desse, irmão. Você saiu da sua casa, você se trocou, você veio, se arrumou, ergueu a mão, deu glória, aleluia. E nós temos que ser constantes dessa forma, porque o vigor, ele faz isso conosco, ele nos dá força, ele faz com que a gente permaneça. E Deus, ele tem isso para derramar sobre as nossas vidas. Então, queridos, já seguindo aqui para a conclusão, vai ser rápida a pregação hoje, hein? Josué, queridos, ele se destacou ali na sua liderança. Ele se destacou por ser um homem diferenciado que aceitou o propósito e viveu de fato aquilo que ele tinha para viver. Foram 31 reis vencidos. Josué viu algo que talvez ninguém tenha visto. Ele viu o sol parar, Deus parou o sol em prol dele. Coisas grandes, poderosas, muralhas se ruíram. Quem nunca ouviu falar da história de Jericó? O povo saiu para adorar, Deus deu o comando, Deus deu a ordem, e eles viveram isso, viu as muralhas virem ao chão. O primeiro milagre, talvez, que ele tenha contemplado foi ter visto o Rio Jordão secar. Muito parecido, né, com o que Moisés viveu. Talvez o rio seja muito maior, mas é parecido. E ele viveu e viu coisas maravilhosas. E Deus, ele está falando que nós precisamos escolher de fato o propósito. Nós precisamos aceitar os desafios que vêm com o propósito. Josué viveu isso na pele. Josué é só um dos exemplos de tantos homens que viveram isso. E agora é a nossa vez, não é? Irmãos, eu fujo do altar que você não tem noção, meu. Eu fujo do altar. O meu desejo, tive um tempo de mesa essa semana passada com o pastor. O meu desejo era ficar quietinho ali, irmão. Igual a Ana tá ali, ó, só de boa. E eu falo para ela, te prepara, Terra. Porque se eu botar o pezinho na água, o mozão vem junto. Aí ela acha o quê? Não, o varão vai lá, né? O varão vai lá, vai ser benção. E o pezinho dela não vai molhar, não, né? Então, queridos, aceitar, empurra ela, vamos embora. Aceitar, queridos, o propósito, aceitar aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. E essa decisão parte de nós. Se Josué dissesse não para Deus, Deus levantaria outro, queridos. Só que tem casos que é exclusivo, irmão. Tem casos que é contigo. Quantas vezes eu disse não para Deus? Falei, Deus, não quero, Deus. E agora estudando, falei, Deus, eu quero só fazer minha faculdade lá, né, ter meu salário, criar os meus filhos na igreja. E a pastora disse algo interessante. Isso já é... Estou cuspindo pra caramba, hein? Isso já é uma vitória. Você criar os seus filhos na igreja já é uma grande conquista. A gente sabe que é difícil, irmão. Você implantar os princípios, você ser exemplo dentro da sua casa, isso já é um grande desafio. Porém, queridos, nós precisamos buscar em Deus aquilo que Ele tem conosco. E isso parte de um princípio de nós estarmos abertos para aquilo que Deus ele tem para fazer. Então que você, no seu individual, venha buscar entender aquilo que Deus tem contigo. Porque Deus ele fala, irmãos. Eu me lembro bem no início aqui, o pastor, é o Anderson, né? Eu falo sempre pastor Wanderson. Irmãos, quem sabia que o nome do pastor é o Anderson? Aí, ó. Será que é? Quem chama de Wanderson? Nós estávamos lá na célula, a pastora falou, não, mas o nome do pastor é o Anderson. Eu falei, o pastor que eu conheço é o Anderson. Não sei quem é esse Anderson, não, né? Aleluia. Mas enfim, queridos, bem no início, eu lá dando glória e tal, o pastor Anderson chegou e falou, meu, Deus tem algo com você na palavra. Não sei se ele vai lembrar disso, mas ele entregou um mistério ali. E eu bem quietinho na minha, só tocando, cantando. Eu falei, Deus, eu estou confortável e tal. Mas Deus ele já começa a dar direção de novo. Deus já começa a falar de novo. Não me conhecia, irmãos. E ele não sabia que eu vivia fugindo do altar, né? Mas você vê que Deus ele sempre está trazendo direção, porque tem coisas que é contigo, irmão. E não adianta nós queremos fugir. Deus quer implantar essa identidade em nós, queridos. Deus ele quer implantar isso nas nossas vidas, queridos. Eu não sei como que eu posso... Sabe, queridos, quando você realmente abraça isso, é como se você não consegue viver sem isso. Tem que fazer parte do seu DNA isso, o desejo de viver aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas. Deus ele está tratando comigo, irmão. E se você também está nesse rolê aí, te prepara, irmão, Deus vai tratar contigo também. Porque existem vidas que vão chegar, existem pessoas que vão chegar. E sabe, a minha dificuldade em muitos momentos é ter esse amor pelas vidas. E eu sou bem sincero, irmão, não se escandaliza comigo não.
Porque no início a gente ama, irmão. Ixi, eu sentava nessa praça com os mendigos ali, irmão. Aí eu chegava lá na igreja, pastor, nós temos que ajudar, pastor, tem que levar para a clínica. Aí o pastor, calma, menino, calma. Primeiro amor, irmão, você está voando, você quer ajudar todo mundo. E eu sentava lá, conversava, eles comiam aquelas carnes estranhas deles. Ah, você não quer comer, não? Eu não quero, varão, Deus abençoe, estou cheio. Mas esse período do início, queridos, a gente estava em tudo, fazia parte de tudo. Chorava pelas vidas, amava as vidas, tinha esse desejo. Mas com o tempo isso vai se apagando. Com o tempo isso vai se esfriando e a gente começa a ficar preocupado com a nossa própria vida. E não é errado, queridos. Porém, nós precisamos conciliar as duas coisas. Tudo na vida precisa ter um equilíbrio. Então nós temos que pegar com a nossa vida, sim. Precisamos querer ter uma boa família. Precisamos correr atrás de nos estruturarmos familiarmente, de termos um bom salário um dia, não é? De vivermos coisas maravilhosas também na nossa própria vida. Mas a obra de Deus tem que estar junto, irmão. Tem que estar embutida, não é? E Deus, Ele fala conosco nessa noite, que o seu coração se aqueça também pelas vidas, que o seu coração também se aqueça em cumprir aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas. Sabe, irmãos, eu me lembro de quantas vezes eu orei, Deus, eu quero participar de um lugar, eu quero, estar junto, eu quero fazer, eu quero ir para cima e tal. E aí agora eu estou aqui, tendo oportunidade, e muitas vezes a gente esquece, irmão. Quantos de nós queria ter um lugar para congregar, queridos? Quantos de nós queria ter um lugar para fazer parte? Quantos de nós saímos de lugares machucados? E quantas vezes eu orava, eu falava, Deus, eu já não quero saber de nada, porque não existe mais, igreja. Decepção, irmão, é uma coisa terrível. Feche o seu coração. Feche o seu coração para aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas. É por isso que a vida com Deus não é uma corrida de 12 metros, é uma maratona, irmão. Então a vida com Deus é assim, o mais importante realmente é o fim das coisas, embora o presente também seja equilíbrio, não é? E nós estamos vivendo isso agora. Esse período de fundamentação, querido, é maravilhoso, porque um dos meus problemas era esse. Eu participei de um local onde nós participamos do início, e aí a igreja cresceu e tal, e depois estou eu saindo fora. E eu pensando, poxa Deus, eu vou chegar num lugar que o bonde já vai estar andando, é mó ruim, não participei, sabe? Não participei ali da fundação do começo. E agora nós estamos vivendo isso, e muitas vezes Satanás quer nos roubar. Porque talvez nós não estamos enxergando a dimensão daquilo que Deus, Ele está fazendo. Mas o Senhor está falando, seja grato por fazer parte do início. Seja grato por ter que vir fazer coisas às vezes que você não quer. Deus falou comigo essa semana, irmão. Quando o pastor falou que eu ia pregar, eu falei, mas não vou mesmo. Não vou, terra, não vou. Mas 2 semanas, irmão, Deus amoleceu o menino. Deus amoleceu o menino. Irmãos, esse dia das mães para mim foi maravilhoso, queridos. Minha mãe, ela é aquela mulher do coque sem o coque. Mulher espiritual, mulher de oração, de jejum, de palavra e tal. E minha mãe, infelizmente, de uns anos para cá foi diagnosticada com esquizofrenia. Sofrendo muito, irmão. Minha mãe, é difícil para nós como os filhos ver a mãe numa situação assim. E ela, doidinha, irmão. Doidinha, via anjo, via demônio, via tudo. Talvez, por ela ser crente a vida inteira, essa foi a forma, talvez, das ilusões que ela via e tal. E ela passou um momento bastante difícil. Mas nesse dia das mães, ela tá bem melhor, graças a Deus. E ela estava super bem, dando risada, brincando e tal. Aí eu comentei, falei, então mãe, o pastor está querendo que eu prego lá e tal. Eu não quero, Ela, como assim você não quer, cara? Como assim você não quer? Eu falei, não mãe, é porque às vezes as promessas que Deus faz é algo, passou e tal. Eu falei, Deus faz promessa para você desde criança, menino, não sei o quê. Aí já começou a descascar. Aí já juntou a Ana também, começou a descascar também. Falou, esse moleque não quer nada com nada, não quer mais fazer a obra de Deus, não quer ficar tocando de boa e tal. E minha mãe me trouxe, queridos, algo que eu quero falar com vocês agora, sobre os primeiros rudimentos. Eu compartilhei isso na célula. Minha mãe me lembrou que uma vida com Deus tem que ser pautada em jejum, oração e palavra. O básico que a gente esquece, irmão. O básico que a gente esquece, irmãos. E para mim foi maravilhoso, porque minha mãe tem um peso muito grande. A palavra dela tem um peso. Então você que é pai, você que é mãe, queridos, você dá direção para os seus filhos. Você dá direção para os seus filhos, amém? Você pai e mãe, você dá direção para os seus filhos. Eu já sabia disso, mas talvez por ser a minha mãe falando, queimou, irmão. Entrou assim, queimou. Irmão, se nós não alimentarmos o nosso espírito, não tem como a gente sonhar em pregar, não tem como a gente sonhar em cantar, não tem como nós sonharmos em fazer parte da obra de Deus, porque a nossa vida está na carne, irmãos.
A carne, ela nos oferece o quê, queridos? Eu não estou falando só de pecado, mas eu digo assim, quando você só vive nesse sentido da carne, a sua vida está pautada nas coisas terrenas. O seu sonho é ter um cargo numa empresa, o seu sonho é ter um bom carro, o seu sonho é ter uma boa casa, e isso é maravilhoso. Mas Deus não quer só isso sobre as nossas vidas. E se nós não alimentamos o nosso espírito, queridos, nós não estamos atentos a isso. Se nós não paramos para ler a Bíblia, para orar, para jejuar, não faz sentido, queridos, o reino de Deus. Aí nós entramos aqui, ouvimos a palavra, mas não queima dentro de nós. Ah, queridos, Deus me encheu naquele dia, amém? Encheu, queridos, eu digo, na minha mente, de me fazer lembrar dos primeiros rudimentos. A palavra de Josué que ele recebeu se resume a isso também, a nós estarmos ligados espiritualmente no Senhor. Há quanto tempo eu não fazia um jejum, irmão? Que vergonha. Há quanto tempo, queridos, eu não parava realmente para meditar na palavra. E talvez você entrou aqui dessa forma. Há quanto tempo você parou de buscar as coisas espirituais? Ah, Jesus, trata conosco, Pai, para que tenhamos força, para que tenhamos vigor. Não tem outra forma de nós entrarmos na terra e vencer o inimigo se nós não estamos pautados nas coisas espirituais. Não dá, queridos. Não vai queimar dentro de nós, não vai arder dentro de nós, porque nós estamos cheios de coisas terrenas. Entenda, queridos, o equilíbrio aqui. Aleluia. Eu sempre critiquei muito a minha mãe. Falei, essa mulher é muito espiritual demais, irmãos. Exagerada, aquela mulher do coque, irmão. Deus amor. Ô, irmão, eu cresci sem TV, irmão. Ô, irmão, os caras falam comigo, já assistiu tal desenho? Não sei que desenho é esse, varão. Não tive TV. Ô, varão, me ajuda. Que isso, varão? Que isso? O vaso tá rachando o bico aqui. Irmão, você tem noção do que é isso, querido? Você vivia na casa dos primos, dos vizinhos. Minha mãe é separada do meu pai. Era 15 dias com a minha mãe, 15 dias com meu pai. Minha mãe falava assim, meu, você vai pro seu pai e você volta desviado, moleque. E, irmão, enchia lá, via novela, via filme, jogava videogame. Irmão, o negócio era feio, irmão. Se eu visse, era terrível, irmão. Se visse alguém de short, descascava, irmão. É pecado, varão. É antigo, né, irmão? Antigo, né? Mas eu cresci nesse ambiente, jejum, palavra o tempo todo. E minha mãe falava assim, meu, se você vai assistir um filme, tem que edificar o filme, senão você não pode assistir. Eu falei, mãe, tem que assistir, é cultura, cara. Enfim, irmãos, eu vivi nesse ambiente doido aí, tudo era espiritual, tudo era. Mas minha mãe sempre foi esse exemplo, queridos, de jejum, oração e palavra. A minha irmã se mudou recentemente do lado da casa dela. Minha irmã tem uma filha de 9 anos, hoje é aniversário dela, a gente foi lá, dar um presentinho para ela e tal. E para você ver que a influência é tudo. Nós chegamos lá, né, e tal, aí falou com a Ana, vocês vieram só pelo meu aniversário e tal, toda feliz, né? E aí ela falou assim, nossa, vocês mandaram algo que eu tava querendo, um negócio de passar na boca, né, irmão? Blush, é um hidratante labial lá, porque não pode ser batom, que é pecado. Ainda continua, irmão. Exato, ainda continua lá, né? Amém. Quer viver assim, glória a Deus, né? E ela, nossa, isso aqui é a resposta de Deus para minha vida. 9 anos, irmão. Chega lá, meus irmãos. Aí, David, hoje eu jejuei. Irmãos, crianças, 15 anos, 14 anos. A influência, queridos. E eu no início, quando era mais novo, ficava revoltado. Essa mulher não deixa eu fazer nada e tal. Mas, queridos, algo ela passou pra gente. Coisas espirituais. Nós só precisamos encontrar aí um ponto de equilíbrio. Mas não é errado, irmãos. Minha mãe já leu a Bíblia mais de 2 vezes. É uma vergonha pra mim, porque ela tem 44 anos e eu tenho 25. Já passei quase da metade da vida dela e não li a Bíblia uma vez, querido. Mas ela com 43 já leu a Bíblia mais de 2 vezes. Eu cheguei lá hoje, tava lá toda quentinha. Minha mãe é nova, irmão. Minha mãe tem 44 anos de idade. Toda lá empanturrada e tal, a Bíblia do lado, como sempre. E minha mãe é essa mulher, irmão, sempre. Ouvia lá, botava os fundos de louvor dela lá e tá. E quantas vezes Deus tomava ela, irmão, eu saía correndo mesmo. Quando Deus tomava ela no mistério, eu saía correndo que eu não queria saber. Então, você, irmãos, como pai, como mãe, tem esse princípio de passar isso para os seus filhos. E ela me lembrou disso, irmãos. E quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida e nós nos preocupamos, sabe, em talvez querer grandes coisas na igreja. Talvez você sonhe assim, queridos, em ser um pregador. Talvez você sonhe assim, em ser um cantor. Talvez você tenha esse desejo, porque Deus coloca isso. Mas sem esses princípios que regem a nossa vida, não rola, irmão. Nós estamos vazios, queridos. Essa semana acho que eu nunca jejuei tanto, irmão.
orei, que eu falei: Deus, não quero nada de mim mesmo não, cara. Se for para falar, então fala um negócio que tá no seu coração aí. Não quero entregar nada de mim. E um pacto que eu fiz com Deus é que eu ia pregar o que eu vivo e viver o que eu prego, irmão. Então isso que eu estou falando para você, que eles acham que eu tenho vivido, é o que eu tenho vivido recentemente, de aceitar esse propósito, de aceitar esse propósito, de aceitar esse propósito, amém? E vencer os desafios que esse propósito traz também sobre as nossas vidas. Deus, Ele nos chama e nos convida, nos convoca como servos deles, para aceitarmos os desafios que o propósito traz. Eu tive um tempo de mesa com o pastor semana passada, e algo que ele disse ficou marcado: todo sim que você dá para Deus é um não que você dá para você, cara. E é isso aí mesmo, é um não que você está dando para você. E eu estou dando não para mim agora, porque eu não queria estar aqui, irmãos. Mas eu disse não para mim e disse sim para aquilo que Deus tem. E eu sei que os frutos disso vai sobressair a minha vontade, vai sobressair aquilo que eu quero, vai sobressair aquilo que eu quero para mim, o que eu sonhei para mim. Amém? Então aquilo que Deus tem para você, os frutos disso, se você obedecer, vai ser maior. Vai ser maior. Nós estávamos conversando com o pastor, o desafio, ele aceitou de vir aqui, abrir a igreja. E sabe, esse processo, hoje talvez ele está vivendo outros desafios. O desafio de abrir já foi vencido, já está no lugar, mas vem outros, queridos. E a nossa vida é assim, é constantemente desafio atrás de desafio. Agora imagina se a gente é frouxo, irmão. Imagina se a gente não está pautado aqui nos princípios das questões espirituais. Imagina, irmãos, se Josué, queridos, não assumisse essa responsa de ir para cima, como que seria a história de Josué? O homem que sucedeu Moisés, entrou na terra, passou o Jordão, mas fraquejou, voltou para trás e morreu pelos inimigos. Olha que história triste, irmão. Não vamos aceitar isso, amém? Entramos na terra, vamos vencer os inimigos e vamos tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quem está comigo aí? É um novo tempo, queridos, é um novo tempo. Eu quero declarar isso, é um novo tempo, é um novo tempo. O que passou ficou para trás, queridos. O que passou ficou para trás. Deus, Ele tem um novo sobre as nossas vidas. E Deus, Ele quer curar, queridos, os traumas. Deus, Ele quer curar aquilo que rouba seu ânimo. Deus, Ele quer curar aquilo que tem sugado a sua força. Porque você é forte, irmão. Você é capaz, você é forte. Eu me lembro de tudo que eu passei, queridos. Problemas, dificuldades. E aí, nós nos amedrontamos diante dos problemas? Não, queridos. Quantas coisas nós já vencemos que só você sabe, irmãos. Eu estou falando da minha mãe aqui. Minha mãe é uma mulher diferenciada, mas ela também errou na vida, irmãos. E eu saí de casa com 17 anos, vim morar aqui em Cotia, morar num barraco, irmão. Eu não quero contar história triste para você, mas aquilo que você vive, queridos, é a tua história. E isso tem que te motivar, irmãos. Os desafios que você venceu tem que te motivar. E não é você ficar voltando atrás no passado. Nós sabemos que o passado é passado, irmãos, mas aquilo que representa o passado é importante para você. Aquilo que você venceu, as cicatrizes que estão aí, é importante sim para você alcançar aquilo que Deus tem para você. É a história de você e Deus. É a tua história, irmãos. Então lembra aí, queridos. Sabe, quando você estiver desanimado, lembra daquilo que você viveu, o quão longe você chegou. Irmãos, eu saí de casa com 2 malas assim, ó, louco, sangue no olho, irmão. Tava bravo, revoltado. Vou voltar aqui com o meu carro, vou voltar aqui com a minha moto, eu vou mostrar que eu venci na vida. Revoltado, queridos. E quantas vezes Deus precisa tirar você da sua terra para você virar homem, irmão? Para as mulheres aqui, quantas vezes Deus precisa tirar você da sua casa, do seu lugarzinho lá, para você virar mulher, irmão? Quantas vezes Deus precisa tratar com você no individual? E eu me lembro, queridos, na primeira noite, estava eu dormindo lá gotoso, o rato, irmão, passando por cima da minha cabeça. Irmãos, sem brincadeira, vai parecer mentira, mas naquele barraco miserável, eu já cheguei a matar 7 ratos no dia. História de pescador, não parece? Mas vivi, irmão. Fase do exército, não conseguia trampo, eu louco para ir no exército, pegar uma espingarda top lá, louco para viver isso. Infelizmente não vivi. Louco, irmão, já não tinha nada mesmo, tava morando de favor na minha avó lá. Irmão, para mim maravilhoso, vamos embora. Tem um salário top. Mas aí passou, queridos, a fase do exército. Deus foi preparando tudo, irmão. E eu me lembro que a igreja foi o meu refúgio, queridos.
Quando eu estava desempregado, eu chegava de manhã na igreja, ficava até de noite, irmão. E aí tinha almoço lá, e nós vivíamos lá naquela intensidade. Tudo é história, queridos. Tudo é experiência que você vai vivendo com Deus. E Deus não deixou eu ter mágoa da minha família, queridos. A Ana sabe. Às vezes quando eu conto para ela da história, ela fala: nossa, mas você... eu não conseguiria não abraçar sua família assim. Eu não conseguiria não amar. Mas queridos, Deus trata conosco, porque eu entendi. Eu era o José da minha casa, irmão. Vai ter que ir lá, ser escravizado. Vai ter que ir para lugares que você não queria ir. Mas eu virei homem, irmãos. Morar sozinho é maravilhoso. Meu filho, irmão, eu não estou falando que vai acontecer, né? Mas vai demorar um pouco ainda. Mas, irmão, se puder viver um pouquinho sozinho, você amadurece demais, irmão. Pagar suas contas, pagar seus boletos. Ah, irmãos, eu comecei a trabalhar com 9 anos, mas mesmo assim você ajudando em casa não é a mesma coisa de você ter que assumir os B.O., irmão. Tem que cozinhar. João teve a experiência de morar no Japão, né, João? Imagina como é que não deve ser difícil. É punk, irmão, é punk. Mas é aí que Deus, exato, Deus ele vai te tratando, Deus ele vai te amadurecendo, e Deus foi preparando tudo, irmão. Eu lembro da minha primeira casa, primeiro lugarzinho que eu aluguei, lembro até do valor. O tiozinho me deu o fogão, o tiozinho me ajudou lá e tal. Deus prepara tudo, queridos. E aí eu aluguei minha primeira casa, depois aluguei a segunda, depois já conheci essa mulher maravilhosa aí. Irmão, não largava do pé, irmão do céu. Vou entregar tudo aqui, ó. Me ligava de manhã, terra, enchia as paciências e tal. Aí aconteceu de eu morar próximo de onde ela morava também, e acabou que eu comecei a levar ela no final do culto, né, varão? Aí, irmão, passou 2 semanas, eu já tava dando bitoca até. Aí já... primeira semana, irmão. Não orou nem 2 semanas, irmão. Deus entregou assim, ó, de graça. Pode levar esse menino aí. Nem orou. Falei: ô Jesus, que isso, terra? Mas enfim, queridos, Deus preparou minha esposa, irmão. Deus foi preparando. E eu lembro que eu olhava da janela de casa ali pro Jardim Petrópolis, falava: Deus, eu quero tanto morar em apartamento, cara. Minha casa era simples, né, irmão? 2 cômodos e tal. Tudo bem que era só eu, mas eu sonhava e tal. A Ana nem sabe, né, amor? Ia lá no banheiro, porque a nossa igreja era bem atrás do Bradesco ali, então dava pra ver todos aqueles prédios ali do Petrópolis e tal. E hoje eu tô morando lá, irmãos. Tudo bem, não é meu, queridos, mas eu sonhei em viver em apartamento. E vai chegar o meu. Vai chegar. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Quantas vezes nós vivemos processos, queridos, coisas que nós vivemos. Deus prepara tudo, irmão. Preparou meu casamento, preparou a festa. Daqui a pouco prepara o filho também, em nome de Jesus. Se dependesse da bonitona ali, irmão, já tinha uns 5 já. É que eu sou a cabeça da casa, né, irmão? Então eu tenho juízo, né? É forte, é forte. Mas vai chegar também. E hoje nós vivemos e nós olhamos para coisas que nós queremos e nós vamos conquistar. Nós vamos, queridos. É ir para cima, trabalhar e ter saúde. Deus vai dar, irmãos. Amém? Mas eu estou contando isso para você lembrar também da sua história. Para você lembrar também daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que você viveu com Deus. Ah, irmão, eu não vivi muita coisa não, sabe? Eu não tenho história triste para contar. Mas tem suas experiências, queridos. E isso é Deus, sabe, tratando contigo. Isso é Deus te fundamentando para viver aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Então, queridos, que nós venhamos estar abertos para o novo. Pode se colocar de pé, igreja. Que nós venhamos estar abertos para aquilo que Deus Ele tem preparado. O vaso vai dar lugar aqui. E Deus ele tem isso sobre nós, queridos. Deus ele tem um novo tempo sobre as nossas vidas, e nós precisamos estar abertos para viver isso. Aleluia. Josué, queridos, ele disse sim para o propósito. E o resultado, queridos, foi uma vida de vitória. Foi uma vida de luta? Foi uma vida de empenhar a espada e matar os inimigos? Foi. Mas ele venceu, queridos. E ele tem certeza que no fim da vida dele, ele se alegrou por ter dito sim para o propósito. E nós, queridos, o tempo vai passar, irmão. O tempo vai passar, nós vai chegar lá também. E nós não queremos nos arrepender das nossas escolhas, queridos. As coisas que nós buscamos aqui nessa terra vai ser tudo passageiro, mas aquilo que nós plantamos no reino e nas pessoas, queridos, irmãos, vai longe, é legado. É você deixar coisas nas pessoas, isso é legado. E é isso que Deus tem sobre a nossa vida, amém?